E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webcast do time de segurança do CID. O tema de hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, a gente vai fazer uma mesa redonda. A gente vai discutir certificados aí, tanto para quem quer fazer teste de segurança, quanto para segurança de dados também, questão mais defensiva. Aí para essa mesa redonda, eu trouxe os meus colegas aqui e amigos, o André Henrique e o Mister Igor Rossi. Por favor, pessoal, como é a primeira vez que vocês estão participando aqui do nosso webcast, se apresentem para a galera. Bom, pessoal, eu sou o André Henrique, eu sou analista aqui de segurança no CID já faz 3 anos. Eu trabalho principalmente com a parte de pentest em Android e web. Fala galera, meu nome é Igor Rossi, trabalho aqui no City também com esses feras aí, como pentester, né, analista de segurança. Faz um ano que eu tô no CID e também sou focado nessa parte de pentest, Red Team aí com aplicações web, mobile. E é isso aí. É isso aí. E eu também, a mesma coisa aí, trabalho com esse pessoal há bastante tempo. Já estou no CID há um pouquinho mais tempo, né? Vai fazer aí quase 6 anos. E vamos lá. Então, pessoal, para a gente discutir os certificados, né? Primeiro vamos falar para o pessoal aí quais certificados a gente vai trazer para essa primeira discussão, né? A gente resolveu meio que dividir em duas etapas. Então, na primeira etapa aí, para quem quer fazer pentest, né? Fazer uma parte mais ofensiva, a gente trouxe provavelmente os mais clássicos, o CENA, o Certified Ethical Hacker. Depois vamos entrar um pouco na família Competia, com o Security Plus e o Pentest Plus. E para finalizar aí, o que o pessoal pede muito, o SCP, né, da Offensive Security. Aí, no segundo bloco, a gente vai mudar um pouco o foco, a gente vai falar um pouco mais da questão gerencial, uma questão de Blue Team. Aí a gente entra na família DXIM, então a gente vai ter o Information Security Management, né, que é baseado na ISO 27001. E depois tem toda a família voltada para quem quer fazer o DPO, né? Quem quer proteger os dados. Aí, pessoal, para guiar um pouco a nossa conversa, vai ser legal se a gente seguir aqui um plano, né? De primeiro sempre uma visão geral, né, do que é o certificado, o que você vai aprender, o que cai na prova. A gente pode falar um pouco do que valeu a pena, também do que não valeu a pena. Eu acho importante a gente deixar claro para o pessoal, né, que tanto o CID como nenhum de nós tem nenhum tipo de é, problema de interesse com os certificados que a gente vai falar, né? Ninguém aqui está sendo pago para falar nada, espero eu. Estou de olho em vocês aí. Então, a gente vai dar uma opinião bem honesta sobre o que a gente realmente pensa. E também é importante notar que essa é a nossa opinião, né? Não reflete necessariamente a opinião do CID ou das outras pessoas que estão no time. A gente vai tentar ser ali o mais neutro possível para que, né, quem estiver assistindo aí possa ajudar aí a escolher o que melhor cabe para você. Então é isso, a gente vai falar um pouco da prova, né? Lembrando, pessoal, vamos tomar cuidado, né? Todo mundo assinou um NDA quando você faz a prova, então não pode falar de uma questão que caiu. Por outro lado, a gente pode falar do que cai na prova pelo que está escrito, né? Quando você vai fazer o certificado, estão lá os tópicos que a prova vai abordar. Aí a gente vai dar algumas dicas também, né? Como a gente estudou. Obviamente, isso é muito pessoal, né, pessoal? Cada um vai fazer do seu jeito, mas no tempo de estudar, cada um fez do seu jeito. Tem vários materiais, né? Livros, você pode comprar cursos em separado, simulados, tudo mais. E a gente vai também ter alguns comparativos, né? A parte talvez mais polêmica aqui da discussão, para decidir aí o que mais vale a pena, né? O custo-benefício deles. Então vamos direto, né, pessoal? Tem muita coisa para conversar. Eu vou começar aqui com o Mister André. Por favor, André, você pode falar um pouquinho da Ethical Hacker? Talvez uma das mais populares ali que tem, né? O que você tem Posso dela? sim. Então vamos lá. A Ethical Hacker é uma certificação você faz depois de comprar o curso junto. Você não pode fazer a prova da certificação sozinho. O curso é mais barato se você tiver mais anos de experiência comprovado na área de trabalho, mas você pode comprar independente. O curso em si vai ter as aulas com algumas atividades práticas opcionais e ele vai ensinar, a ementa dele vai cobrir toda a parte teórica, uma visão teórica do pentest. Então, desde a metodologia que a Ethical Hacker tem, enumeração, vulnerabilidades, a parte de processos, o documento NDA, o Terms of Agreement, ele cobre isso.
E agora está na versão 11, já tiveram várias versões que sempre tem material mais atualizado, mais recente. Eu fiz a versão 10, faz 2 anos aí. A Miriam vai poder falar aí das coisas mais novas que teve na versão 11, da parte da PA3, por exemplo, e de IoT. Aí eu vou perguntar aí, seu Ramiro, o que que você achou dos tópicos, assim, principalmente você que fez a versão mais recente. Na verdade foi curioso porque eu me preparei para 10, aí É, por questões, né, não deu para eu marcar a prova, e aí quando eu fui marcar a prova tava na 11. Realmente é o que você falou, né, da diferença do material. A parte de WPA3 é bem simples, né, cai pouca coisa, então não foi muito. Mas a parte de IoT eles cobram bastante, questões de OT, escada, tudo mais, então. E essa é uma parte que para mim é muito novo, né, porque a gente não mexe tanto com questões de IoT nesse nível de escada, tudo mais, né? A gente mexe com IoT, mas pensando mais em câmeras, sensores, tudo mais, né? A parte de OT é uma coisa que eu, pelo menos, tinha pouca experiência, então tive que aprender bastante. E eu acho que é isso que você falou mesmo, né? Ela cobre muita coisa, né? É um. É até complicado, né? Você falou das aulas, tem mais ou menos 30 horas de aula. E se você decorar tudo que está nas aulas, você não passa na prova, porque tem bastante material extra que você tem que ir atrás, né? Cai muita decoreba, né? O que que você achou da decoreba, Limão? Achei que cai. tem essa questão também. Depois que termina o curso, tem vários simulados que você encontra. Tem um livro muito bom do All-in-One, do Ethical Hacker, que tem como essas perguntas assim. A prova em si são várias perguntas múltiplas escolhas. Mas o jeito que as perguntas são feitas, tem muita pergunta de decoreba, e legislação, de norma. Tem pergunta de ferramenta que quer saber a diferença de uma flag ou outra, que assim, você mesmo trabalhando na área e tendo experiência prática, se você não pegar para estudar e olhar lá todas as opções que tem, e fazer os simulados, vai ser difícil na prova. Então, a dica que dá é, mesmo que depois você fizer o curso, terminar as aulas, vai atrás dos simulados para treinar bastante, assim. Concordo plenamente. Inclusive, eu comprei um simulado bem legal, que o próprio autor do simulado, em algumas perguntas, ele falava, cara, essa ferramenta aqui não serve, tem coisa melhor, mas decora aí e paciência, né? Então, por mais que, por exemplo, alguém esteja ouvindo, já tenha muita experiência na área, e falar, ah, não, vou tranquilo. Cuidado, porque vai cair bastante coisa que você provavelmente não usa. Essa é uma parte um pouco negativa da prova. Também tem a questão do preço, né? Como o Limão comentou, né? O pacote base dele ali, começando a US$ 1.500, se torna a prova mais cara que vamos comentar hoje, né? Então, assim, é um valor, né, bem considerável. A gente tem a felicidade de trabalhar num instituto de pesquisas que eles levam muito a sério, né, na questão do nosso desenvolvimento, né? Então a gente consegue com que o instituto pague pra gente, mas para uma pessoa desembolsar ali 1.500, óbvio, cada um tem, né, o seu poder aquisitivo, mas é muito alto, né? Então realmente é uma coisa assim, bem pesado. Da prova, Limão, o que que você achou? Você achou uma prova justa? Você achou que tinha muita pegadinha? Como você sentiu quando você fez? Tem essas questões mais de ter que decorar, de norma, de qual ferramenta específica para certos ataques que ele separa lá. Tem muita definição deles, né, na metodologia deles, que você tem que decorar. Essa parte eu não gostei muito, não. Mas tem perguntas bem interessantes, assim, de parte de pentest, até levar para discussão, assim. Eu já sei até que o Igor depois vai falar, né, sobre a importância, né, porque o Igor me ajudou a preparar para o CompTIA. Uma das primeiras coisas que o Igor tinha me ensinado é, ó, decora o jeito deles, porque não é o jeito que a gente faz o pentest, né, é um pouco diferente. E pro Ethical Hacker é a mesma coisa. Você vai ter perguntas assim, o que é melhor, o que é mais provável, e às vezes pela sua experiência, o melhor, o mais provável é outra coisa, até porque se a gente falta as informações, eles não dão às vezes cenários tão completos assim. Mas eles são bem justos, né? Eu tenho uma boa memória, né? Quando acaba a prova, você meio que lembra, né, as coisas que você errou. E eu fui atrás, estava meio que nos documentos lá o que, que é o mais provável, o que, que é melhor. Talvez não escrito tão explicitamente. Então, assim, justo até que foi. Só que às vezes você tem que deixar o jeito que você faz do lado. Às vezes pode seguir um planejamento do NIST, por exemplo, que está escrito lá, e o Ethical Hacker faz um pouco diferente, então você tem que ficar esperto, né? Isso realmente achei, né? Outra coisa curiosa da prova é que a nota para passar, ela pode variar dependendo da dificuldade da prova. E você só vai saber isso na hora da prova.
Então, a hora que você vai fazer a prova, ele fala, olha, vai ter 120 questões e a nota para passar pode ir de 65% até 75, algum número por aí. Então você vai saber no momento da prova. Pelo menos você sabe, né? Você não vai saber depois da prova. Então dá para você já ir pensando, você vai fazendo as contas ali do que você acertou. Os sistemas, né? No geral são bem legais, então dá para você marcar a prova para marcar a pergunta para revisão, voltar, tudo mais. O tempo eu achei bem justo, né? É mais do que suficiente, tranquilo, mesmo sendo em inglês, bem de boa. Então assim dá para pensar bem. E Aí, outra bom, dica que fica aí também a gente já vai falar mais pra frente, todas essas provas de Protector que você faz online, já prepara a CNH, prepara a webcam, tudo antes da prova, para não ter problema com o examinador lá. Ter que falar inglês, vai ter que filmar o documento e tudo. me lembra de trazer isso. Quando a gente terminar esse primeiro bloco, depois do SCP, vamos falar dos perrengues das provas, vamos comentar, dar umas dicas pessoal, porque todo mundo aqui passou perrengue já, Já. e por motivos diferentes, né? Então, para quem está ouvindo aí, não aprender com nossos erros. Agora vamos entrar um pouquinho na Competia no Security Plus. Deixa eu começar pelo Security Plus. Não reclamem do meu slide, porque podem entrar no site da Competia Oficial, é essa página deles, tá? Eu só tirei o print. Então, assim que tá. A Security Plus, ela também é no esquema da Ethical Hacker, uma prova bem teórica, né? Ela cobre ali ataques, ameaças, operações, arquitetura e design, governança, risco, conformidade e até troubleshooting, né? Como corrigir as coisas. Essa prova, ela é bem de nível de entrada, então ela vai perguntar por cima, né? Ela é bem de decoreba, assim, não aprofunda tanto. Mas ela é bem legal porque ela te força a ver segurança como um todo, né? Isso, eu tirei a Ethical Hacker, eu confesso que, apesar de a Ethical Hacker ser mais completa e mais difícil, eu aprendi muito mais na Security Plus, né? Aí vem a questão que a gente discutiu que tem momentos certos para certificações certas, né? Por exemplo, agora não faria sentido fazer uma Security Plus, mas eu fiz a minha Security Plus em 2011, então já tem 11 anos. E uma coisa que eu sempre comento quando me perguntam dessa prova é o seguinte: quando eu fiz essa prova, eu só fazia pentest. Só, assim, eu consegui alguns clientes porque o pessoal sabia que eu tinha algum conhecimento, né? Porque obviamente bem baixo de segurança, mas na época, 11 anos atrás, tudo era mais fácil também de hackear, então acabava dando para achar algumas coisas aí. Mas eu só tinha esse pensamento. Então, quando eu fui fazer o curso e estudar para Security Plus, eu vi, por exemplo, conceitos, né, que cai bastante como, por exemplo, plano de contingência de negócio, continuidade de negócios, plano de recuperação de desastre, questões de conformidade, políticas de segurança, né, envolvendo a empresa inteira. Até algumas coisas de topologia de rede que eu não conhecia que também caiu, que eu achei bem legal. Então, assim, para mim eu aprendi muito. Eu tenho a Security Plus com muito carinho, pela época que eu tirei. Porque me fez me tornar me fez ver a segurança de uma forma mais holística, assim, mais completa, sabe? Não só pensar na vulnerabilidade, até tem a questão de gerenciamento de patch, até as dificuldades de aplicar isso. Então, eu achei que foi assim, para mim deu para aprender bastante, né? Teve questões, por exemplo, das conformidades, aprender um pouco mais sobre PCI, SOX. Então, assim, eu achei muito legal, né? Eu tô vendo que o Igor tá concordando, o Igor também tem a Security Plus. Fala aqui que você aprendeu, Igor, porque você fez ela recentemente e você já era um profissional bem completo. Você ainda assim aprendeu coisas? Não, exatamente, cara, isso que eu ia falar. Eu fiz ela em 2018, 17 ou 18, agora não lembro. E eu já trabalhava com pentest, mas assim, bem técnico, né? Por isso que eu tava concordando com você. Eu tinha uma visão aqui, né? Tipo, técnico, scripts, ferramenta e pá, aquela parte bem, né, que a gente sabe, bem prática. E isso que você falou, concordo bastante. Essa parte da Competia Security Plus foi legal, essa parte gerencial, parte de governança, das normas, isso aí, essa parte mais gerencial, eu diria, né, mais de gestão da segurança, que deu para aprender bastante coisa, essa parte mais teórica, né? Inclusive também, eu acredito na minha visão, assim, que essa prova, ela é bem, ela pende mais para um lado mais de blue team, né? Ela fala da parte mais ofensiva e tal, mas ela pende bastante para essa parte de blue team aí que você comentou, que é você fazer aplicações de patch e tal. Eles se preocupam mais com a defesa. E isso é uma coisa que eu não tinha, né? Tipo, tanto conhecimento assim, a parte de defesa.
não sou especialista, né? A gente é mais focado na parte ofensiva. Isso daí deu para aprender bastante coisa também, cara. E isso dela ser uma prova, né, no vendor, que a gente fala, que é uma prova que ela não é focada em marcas, né, em brands e tal. Então ela trata com assuntos bem genéricos, né? Então quando ela vai falar de firewall e tal, todo o conhecimento ali é um conhecimento mais na teoria e ela não explica assim, ah, você tem que fazer isso no firewall da marca tal. Não. Ela deixa toda a teoria bem generalista, né? Por isso que ela é bem renomada no mercado hoje, né? E o que você comentou também, ela é uma prova mais assim, foundation, né? Que a gente fala, mais, né, iniciante. E tem bastante decoreba também, cara. Mesmo, acho que segue a mesma linha da CH lá, né? E algumas coisas aí que a gente. Pô, você trabalha ali, você acredita que é aquilo, mas eles têm a metodologia deles também, a CompTIA. A gente vai falar melhor também na parte do Pentest Plus, isso daí. Mas assim, algumas vezes você também precisa ver a melhor opção baseado na metodologia deles, né? Então acho que teve bastante decoreba quando eu fiz. Eu fiz a versão 501, né? O Ramiro tá mostrando aí pra gente, tá na 601 já. E assim, ela não foi uma prova de, pô, beleza, mesmo sendo foundation, tipo, ela deu um trabalhinho, né? Eu acho que assim, você pode ser um profissional mais assim, completo e tal. Pô, beleza, faz 10 anos que eu tô na área, mas assim, não subestime essa prova. Eu acho bem legal, você tem que estudar, porque, igual a gente falou, eles têm a metodologia deles, então você pode achar que é uma questão lá que você manja, mas na metodologia deles é um pouco diferente, você acaba errando por besteira, né? E então é legal sim pegar, estudar, fazer os simulados, né? Acho que é uma coisa que me ajudou bastante nessa prova foi fazer simulado e decorar. Decorar bem a parte teórica aí deles, né? É, E mais falando assim, a parte mais detalhada da prova, ela é uma prova que ela tem até 90 questões. Então, assim, não é certeza, não tem um número definido, então para cada pessoa ela é aleatório. Múltipla escolha. A maioria, 95% das questões são de múltipla escolha, de 4 ou 5 respostas, se eu não me engano. Não lembro se são 4 ou 5, ou algumas são 4, algumas são 5, eu não tô lembrando agora. Mas também é legal da Competir é que eles têm essas perguntas baseadas em desempenho, que normalmente é no começo da prova, são as primeiras ali. Você pode passar e tal, se você não quiser fazer no começo, mas elas são as primeiras ali. E são perguntas assim, que elas são. Elas estão um cenáriozinho e você precisa encaixar as peças ali, você precisa fazer um drag and drop, arrastar e tal, e ligando, pô, isso aqui, Fire, o que que é? Uns conceitos assim, não é só múltipla escolha e ter uma questão. Por isso que elas têm também pontuações variadas aqui. Você pode acertar metade da questão, você pode acertar um terço. Então são essas questões de desempenho, né? Eu acho que na minha Security Plus eu tive umas 8 ou 9 dessa, mas é bem aleatório também. E para você passar, você precisa. Esse resultado de aprovação precisa ser 750, só que também é numa escala de 100 a 900. Só que é uma conta louca que eles têm lá, ninguém sabe como que faz por causa disso, porque tem as questões de desempenho que são aleatórias, tem a questão lá de. Você acha que você, por exemplo, às vezes você precisa colocar duas questões, duas respostas certas. Você colocou uma, você vai ganhar só uma porcentagem do valor, então por isso que é meio aleatório para todo mundo aí. O é, legal dessa prova, já falando da Security Plus, é legal que você vai fazer ela em português. Então ela acho que é uma das únicas provas da CompTIA que você faz em português. E ela tem esse valor de 381 dólares, né, inicialmente, se você for fazer só a prova. Mas daí também eles vendem alguns bundles, né, como a gente pode ver ali. E nisso, eu sei que o meu amigo Ramiro, ele comprou um bundle, e ele pode falar um pouquinho mais aí pra gente. não, pior que o do Security Plus não, né? Eu comprei o do Pentest. O do Security Plus eu peguei, eu fiz um curso em São Paulo, mas não era o curso. Era oficial da época, mas não tinha esses negócios de banda. Em 2011 era outro rolê. O que eu já posso adiantar, né? Até porque o sistema é o mesmo, eu comprei o do Pentest Plus. Esse Cert Master que vocês estão olhando aqui é o esquema de simulado oficial deles, que é muito legal, porque assim, você pode marcar perguntas como você está chutando, então você pode falar, eu tô chutando, que é A, e quando você também erra uma pergunta, o simulado vai trazendo de volta, até você acertar 2 vezes seguida.
Então a gente falou que tem muito decoreba, mas isso ajuda muito você a decorar. Então você errou uma pergunta, ela vai voltar. Aí se você acertou, ela vai voltar de novo. Se você acertar de novo, ela para de voltar. Então assim, meio que para garantir que você acertou. Mas pro Security Plus eu não fiz isso. E eu acho que é tudo isso que você falou mesmo. Quando vocês forem fazer, né? Eu pelo menos sempre gosto de ter uma ideia se eu estou para passar ou não. Mas cuidado de fazer a conta ali, porque do competir, o próprio Death Carger não dá para ter muita certeza como tá. E, bom, agora sim vamos pro Pentest Plus. Igor, se você quiser falar um pouco aí da parte teórica do Pentest Plus. Claro. Então, Pentest Plus eu acabei fazendo em 2018 também, se não me engano, 2019. Ela foi um pouquinho depois. É que assim, acho que o Ramiro vai concordar comigo. A Competia, ela tem um roadmap deles lá de certificações. Então eles colocam a Security Plus como uma das primeiras. Tem várias antes lá, Network Plus, Project Plus, um negócio assim que não é muito assim focado em segurança, né? Seria mais para infraestrutura de TI, essas coisas. Mas então a gente coloca meio que a Security Plus como sendo como sendo a primeira ali no roadmap, né? Aí depois que você passa Security Plus, você iria para Pentest Plus na parte ofensiva ou a CISA Plus, que a gente não vai comentar aqui, que seria a parte mais defensiva, né? Mas assim, isso é o que eles recomendam e tal, lá o pessoal da competir. A gente, eu acho que eu tenho essa visão também, o Ramiro também pode falar a opinião dele depois. A gente viu que você não precisaria, né? Ela é uma prova muito específica de Pentest, de Pentest. Ela é bem prática, então a gente pode até depois, a gente vai comparar ela depois com a CH também e a SCP mais pra frente. Mas ela teve também bastante decoreba de comandos, igual o próprio Limão falou, saber uma flag, essas coisas, em- né, coisa de Nmap e tal, ou algumas ferramentas também que nem são tão utilizadas mais, né, tem ferramentas muito melhores, mas como tá lá na ementa, você precisa saber essas coisas. Então ela foi até Buffer Overflow caiu, né? Mas uma coisa que eu achei bem legal na Pentest Plus foi uma coisa que eu aprendi bastante, como eu já comentei, né? Eu sou muito prático, né? Muito ali, mão na massa. Então, o que eu aprendi bastante nessa prova, né? Nos estudos dessa prova, foi essa parte mais de burocracia, parte mais de planejamento. Então, essa primeira parte aí da ementa, que eles falam planejamento e escopo. Então, eles explicam bastante toda a parte de governança, parte processual, os documentos que um pentester tem que assinar, né, a parte de como você tratar com o cliente, o SOA, todas essas coisas assim, SDK e tal. Então, eles focam legal nisso daí e cai bastante na prova. Então, não foi uma coisa assim, eles vão focar só na parte prática e não sei o quê. Não, a porcentagem que cai essa parte teórica é bastante. E foi uma parte assim que eu tive um pouco de dificuldade ali também, né, já falando. E também, assim, o pessoal que trabalha bastante com pentest, anos, também não subestima essa prova. Eu acho que não foi tão simples assim, né? Eu acho que o Ramiro também vai poder falar a opinião dele. Só você lendo os livros ou fazendo o curso, acho que você não consegue passar na prova, né? Se você é uma pessoa que não trabalha com pentest, você está começando do zero agora, é legal você ter uma experiência prática, né? Então, assim, você fazer os laboratórios, você saber mexer com as ferramentas, né? Porque tem essas pegadinhas e tal, flags, que se você só vai saber, ou você decorou mesmo, ou você usa normalmente no seu dia a dia, né? E você já tem isso na cabeça ali. Mas é uma prova bem, bem legal. Aí acho que deu para aprender bastante, né? Porque assim, tudo que a gente pega, a gente sempre tem que aprender alguma coisa, né? A gente sempre aprende algo. Então, essa foi minha visão, né? Eu acho que é isso aí, você, Ramiro, você, né, fez faz pouco tempo, acho que tá mais fresco aí as ideias, né? É, Aí, o eu, que você acha? eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho o seguinte, até agora a gente comentou Ethical Hacker, Security Plus, Pentest Plus. Vamos supor que a pessoa queira só teoria. Ele Hum. não vai hackear nada, ele vai só decorar. Eu acho que é possível, mas vai dar um belo trabalho ele passar na Ethical Hacker. A Security Plus, se ele tiver uma boa memória, realmente entender os conceitos, também acho possível. A Pentest Plus, sem pôr a mão na massa, cara, o poder de decoreba da pessoa vai me impressionar. Se um dia a gente receber ali um currículo de um cara do Pentest Plus e que nunca rodou um
Metasploit da vida, nunca deu um SQL injection na mão, sabe? Nunca brincou bastante com XSS. E ele passou na prova, eu vou querer saber como, porque tem algumas perguntas assim que foge daquele primeiro Capture the Flag da vida, assim, sabe? Primeira vez, sei lá, que você roda o o Metasploit para explorar o Eternal Blue. Você põe lá na lata ali, né? Use IP, exploit, seleciona o Meterpreter como payload e vai. Ele tem vários problemas, por exemplo, no próprio estudo de reverse shell, por exemplo. Tem muitos cenários do tipo, não tem como rodar NCAT, não tem como rodar, não tem Python rodando. Se tem Python rodando, por exemplo, cai no estudo, como você faz uma shell iterativa, né? E essa coisa, assim, você já fez a primeira vez que você faz uma shell em Python, se você fizer só na lata, você vê que, né, não está muito legal, como que você melhora essa shell. Então tem algumas coisas assim que eu realmente preciso ter uma mão na massa. Talvez não profissional, mas pelo menos de ter feito bastante máquina, né? Jarhack Me, Laboratório. Capture the Flag e tudo mais, assim. Essa você só lê o livro, lê aula e ficar decorando, você vai ter problema, porque as perguntas, até as perguntas práticas, aí elas são muito pegadinhas, assim, que elas realmente, para ver se você realmente sabe o que está fazendo. Não é um nível absurdo, você não precisa ter 10 anos de experiência e ser o cara da área, nem de perto, ou a mina, obviamente. Mas querer só fazer o teórico, senão é uma prova para uma pessoa que quer só ler e fazer a prova. Não, vai para as outras duas que a gente falou, talvez seja melhor. Aí, se você quiser, né, a gente, né, já está até comentando aqui da prova, é o mesmo esquema da Security Plus. Essa eu fiz o bundle. O livro eu não gostei. Eu acho que aqueles Exam All-in-One clássicos, né, vermelhinho da capa, que o Limão comentou lá atrás e tudo mais, All-in-One é maravilhoso, cara. Eu usei maravilhoso. para o bundle lá. Mas Muito eu não bom. sei se você lembra, cara. Eu tive um desespero no dia anterior, porque assim, eu tinha acabado o meu estudo, simulado oficial, o simulado bom que eu paguei. Eu gosto muito de usar de novo, não tenho ligação nenhuma, do Jason Dill, que ele dá vários cursos, né? Eu fiz o minha Muito ITIL com bom. ele. O ITIL com ele tem tanta confiança no curso que se você passar no simulado e reprovar na prova, ele te dá um retake. Sabe? Você vê a confiança, eu acho o material dele é incompleto, porque nenhum material da Ethical Hacker, da Competia, do que a gente vai comentar aqui vai ser completo. Ele é muita coisa, entendeu? E o dele, por exemplo, é só, sei lá, 6, 7 horas de aula, mas os simulados são muito bons. Aí eu tava tranquilo, eu fui online, né? Ver se eu achava mais os simulados e comecei a errar tudo. Não sei se você lembra, Igor. Começou a me dar um desespero. Eu Lembro. mandava pra você, eu falava, Igor, o que eu tô errando, cara? Não é possível. E você olhar e A falava, gente, não, eu também não sei. Aí eu a gente percebi fez que, uma mano, call, lembra? E então, eu ficou percebi que discutindo isso um tinha um dia antes. pessoal, cara, da Pentest Plus. O livro eu não vou citar o nome, porque elogiar a gente pode citar os nomes para elogiar, mas eu prefiro não citar o nome de quem eu vou falar muito mal. Mas tem um livro aí, pessoal, cuidado. Depois no LinkedIn, se alguém quiser for comprar, conversar, que, meu, as perguntas estão erradas e ponto. Sim, Sim. eu fui atrás e não estão erradas mesmo. E muita gente colocou essas perguntas, tanto que, meu, a prova não teve nada a ver com aquele pseudo simulado doido daquele livro lá. Então, muito cuidado você que vai, que tem, né, bastante material simulados grátis, online e tudo mais. Toma cuidado, tem muita gente que coloca a resposta errada como a certa. E aí, meu, isso deu uma embaralhada no meu cérebro. No dia anterior da prova, eu tinha certeza que ia passar, porque eu tinha errando tudo de um simulado. Falei, não é possível. Então, só tomar esse cuidado. E o resto é exatamente o que a gente falou da Security Plus. A escala doida que você não sabe se vai passar ou não. Vai ter as perguntas, esse eu fiz, as perguntas de desempenho, arrastar, gerar comando, tudo mais. Isso é bem legal. E eu acho que é isso também. E aprender o jeito competir de fazer as coisas. Porque também vai ter pergunta, principalmente, por exemplo, não estou falando da prova, né? Isso tem nos simulados. Você achou uma falha. Qual a melhor maneira de corrigir imediatamente? Mas você tem que se atender ao imediato. Então não é, na verdade, a melhor correção, tudo. É só. Aí, e de novo, eu tinha decorado alguma dessas. Essa eu fui muito bem na prova, então foi fácil eu decorar o que eu errei. E eu achei lá também, né? No livro tava. Então também achei que foi justo. Então tome muito cuidado quando você estiver estudando e tiver aquele exemplo, olha, a primeira coisa que você deveria fazer é isso, decora isso. Porque de repente você perguntar qual que é o melhor para agora. É esse primeiro, que nem sempre é, de fato, o melhor, né? É só às vezes um workaround. Aí agora eu vou trazer de volta pro Mr. Só André. complementar, Opa, só manda. complementar rapidinho ali da Pentest Plus.
A gente falou da Security Plus, como ela é uma prova foundation, né, que chama, ela é muito assim, você saber conceito. Então, o que é isso, o que é aquilo e tal. A Pentest Plus, ela já é um pouquinho acima, né? Ela já é considerada uma intermediária, tipo, de foundation para intermediate ali. Então, ela não vai ter só prova, só questões de bate ali. Ah, o que é isso de contexto? Ela tem questões de cenários, que é isso que você falou. Então, eles te dão um cenário, eles te dão um problema e você precisa resolver. Você precisa pensar na questão. Então, o conhecimento que você adquiriu, você precisa pensar, né, fora da caixa ali para poder resolver a questão também. Exato, é a questão do prático. Não adianta você ter decorado o que é um overflow, o que é um SQL injection, não é suficiente. Para Security Plus Exatamente. para Isso, Pentest não. exatamente. Perfeito. Agora sim, Mister André, uma que o pessoal tá muito curioso aqui, hein? O SCP. O que você tem a Bom, nos dizer? o SCP é também uma das certificações que vem junto com o curso. Então, na verdade, você é obrigado a fazer o curso da Offensive Security para poder fazer o exame do SCP depois. Era PWK antes, agora é o PEN 200, mas o curso é fazendo pentest usando o Kali Linux. Então, o jeito que funciona é um curso, eles falam self-guided, que é o seguinte: você comprou o curso, você vai receber o material do livro, você vai receber os vídeos e você tem acesso ao laboratório deles, onde vão ter várias máquinas estilo CTF para você ir, estilo Capture the Flag. Você vai lá, faz o pentest na máquina, pega a flag, depois tenta rotear, vai aprendendo com as máquinas que estão lá. E sim, o laboratório tem 30 dias ao mínimo e você tem pacote de mais de mês e mês a mais, mas a certificação já é meio cara, assim. Então, a dica que fica é não compre o STP enquanto você ainda não tiver bem afiado, assim. Começa primeiro fazendo Vue Hub, TryHack, Hack the Box, para ficar afiado em CTF, para não ficar chegar na CP já no lab e já sair fazendo as máquinas rapidão, assim, não ficar aprendendo ainda. Limão, posso só complementar um negocinho que eu lembrei agora? O pessoal fala que tem até uma lista de máquinas para você fazer antes de começar o curso mesmo. Então eu Tem. tava vendo, se você procurar no Google lá, você coloca assim, né? Machines, né? Pré-OSCP. Aí você vê lá que eles dão as de Windows, as de Linux para você fazer antes de começar o curso. Então é isso mesmo que você falou aí, só complementando também. É que eu tô nessa fase, entendeu? Pretendo fazer logo o OSCP, então eu tô nessa parte de pré-curso. Sim. Assim, aí dá o SCP em si, do exame. Antes disso, um Antes do exame, disclaimer. Limão, só uma pergunta Ah, para você, né? Esse self-guided, né? uhum, Você recebe vídeos, né? Você recebe um e-book, né? O Pentest isso. Kali Linux. Aí vem a grande pergunta: quando você tiver uma dificuldade numa máquina toda, você tem alguém para pedir ajuda, alguém para te guiar? Como Tem, funciona? tem os fóruns internos lá do curso, então todo mundo que estiver fazendo SCP vai ter acesso ao fórum interno dos labs, mas a ideia é que o pessoal não vai te dar assim o peixe, nunca vai te dar qual é o passo que você faz, vão te dar sempre umas dicas, que você fazer máquinas lá, se você fizer 10 máquinas, eu acho, e fizer o write-up, o reporte todo delas, você ganha pontuação depois na prova. Então, por causa disso, eles não deixam tutoriais disponíveis das máquinas que estão lá, com exceção, acho que das 10 que tem que tem no livro, que tem a resolução, que são as introdutórias. Mas essas não pode colocar no reporte. Então, E só mais uma pergunta, né? Também cai overflow, né? Você vai ter que fazer um overflow. Não é então, só rodar exploit de overflow, né? Buffer Overflow, o que que aconteceu? Eu fiz ano passado, e até no passado tinha, na prova do SCP, podia cair máquina de Buffer Overflow. E não caía coisas, por exemplo, a D caía, mas não era o foco, caísse alguma máquina. Agora eles mudaram em dezembro para cá, tem uma nova versão, como é que vai ser a prova. Ainda segue os mesmos moldes, mas não vai ter mais a máquina de Buffer Overflow dedicada e vai ser da pontuação, vocês estão vendo aí, para você passar na prova, você precisa resolver a máquina de AD. AD é
Active Directory, a parte do Windows de gerenciamento de múltiplas máquinas. Então, você precisa saber AD agora para poder passar no novo exame da SCP. A prova em si, ela é bem prática, o curso inteiro é bem prático, né? Ele não fica muito tempo na teoria de o que é o pentest, as fases, ele ensina a metodologia e já vai direto para as tools, as ferramentas que você vai rodar em cada etapa, como rodar elas, como fazer o PPC Shell, como fazer o MS Venom, fazer tudo. E a prova, você vai ter 24 horas para você fazer as máquinas que vão estar disponíveis e você precisa conseguir resolver o suficiente de máquinas para conseguir a pontuação para passar na prova, que tá escrito aí no slide. É uma prova bem diferente, então, que você vai ficar 24 horas lá no computador, com um fiscal monitorando sua câmera, tudo que você faz. É uma coisa interessante, o curso é todo pentest com Kali Linux, mas na hora da prova você tem que usar o Kali de uma máquina virtual. Então você tem que estar no Windows usando o Kali na máquina virtual. E isso é uma coisa que você já pode ficar de dica aí, durante já o tempo que você tiver de lado fazendo o curso, já se habitua a pegar esse hábito de resolver as máquinas usando um Kali numa VM no Windows, e já pega também o jeito de tirar print com Flameshot, com algum programa de screenshot para você pegar as evidências como você estiver resolvendo uma máquina, e fazendo anotações no programa de notas, estilo Share Notes ou algo assim, porque depois que você aprova é 24 horas para fazer as máquinas, e depois você tem 24 horas para fazer o relatório, mas você não vai poder mais acessar as máquinas, refazer os seus ataques que você fez durante a prova. Então, já nas primeiras 24 horas, você tem que coletar todas as evidências que você vai precisar usar para depois fazer o relatório. Limão, deixa eu fazer uma perguntinha rapidão. Você falou da VM, né? Isso. Pessoal aí que às vezes não sabe assim, a gente precisa ter uma máquina forte, quanto que você colocou mais ou menos de recurso, tipo, porque às vezes a pessoa tem um notebook ali e não sabe se, pô, consigo, né, dar conta dessa prova, às vezes pode ter problema e tal, e aí, sei lá, quanto você colocou de RAM, só pra gente ter uma noção, assim, que eu também não tenho nenhuma, assim. Ixi, eu não vou lembrar das Mas não especificações era da muita coisa, não, mas não era muita Isso, coisa, né, não era muita coisa, não. Eu acho que a própria Kali recomenda, sei lá, 4 gigas de RAM no seu host total e você dá Hum. 2 gigas para VM, algo assim. Ah, então beleza, então acho que é bem acessível, É bem acessível. legal. E que mais? É dica do Metaexploit aí que o pessoal sempre fala. No exame você não pode usar nenhuma ferramenta automatizada, estilo SQL Map, e o Metaexploit está restrito a uma máquina só, independente se dá certo ou não. Então, durante a prova, você escolheu uma máquina lá para usar Metaexploit, é só aquela, você não pode mais usar ele em outro lugar. Então, o resumo é, quando fizer o curso, foque em fazer as máquinas sem o Metaexploit. Você considera isso só um plano B na hora da prova se nada mais estiver funcionando. Mas não assume que você vai poder usar, vai te salvar ali na hora. Uma coisa que eu li as discussões há um tempo atrás, né? Eles até soltaram um comunicado oficial, que era a questão de usar aquelas ferramentas automatizadas para levar privilégio, Então, né? Que é aquelas que você põe, ela tenta um monte de coisa e, né? sim, Tem sim, várias, tem para D, tem para Linux. tem. E aí teve algum É, cara que usou uma, eles falaram, ó, a gente vai deixar passar essa vez. Agora eu não lembro qual ferramenta que ele usou. Eu vi num fórum isso aí E também. eles falaram a partir de agora, mas o próximo que a É. gente pegar usando essas coisas, não. que tem, por exemplo, os Lean PIAs da vida, Lean PIAs, que eles rodam um monte de script, né, para tentar fazer a escalagem de privilégio automática. No modo padrão agora, todas elas não fazem justamente coisas automatizadas por causa dessa questão aí, que você não pode ligar a flag de scripts automáticos na prova. Você pode rodar a opção padrão de só listar tudo, isso aí não tem problema. É enumeração. Enumeração você pode fazer de maneira automática. Mas o script não pode te dar o root na mão, assim, não pode te dar o peixe. Aí teve esse problema aí que o cara rodou o padrão e o padrão já executava algumas coisas por baixo dos panos. Aí o próprio pessoal da Tua agora tirou que a execução padrão já não faz isso. Mas por via das dúvidas, já prepara lá no seu bloco de notas ali para a prova, já pega a opção que é só de listagem, para não ter problema. O bom é que essa prova, ela é bem pentest. Você pode ter suas anotações, pode usar o Google, né? Pode levar. Não tem erro. Você pode deixar.
como eu falei, já é bom você pegar as VM, pegar o jeito já durante o curso. Aí, como você vai fazer das máquinas do lab, você já vai ter um monte de nota e de scripts e tal. Deixa tudo salvo lá na VM. Quando for fazer a prova, já tá lá a VM. Beleza. Agora uma pergunta, né, sobre o curso e a prova. É que às Hum, vezes eu vejo o pessoal reclamando, né, de Capture the Flag ou dessas máquinas, né, VunHub. Tem algumas muito interessantes, né, perto da realidade e você tem aquelas que é meio puzzle, né? hum, Que são legais de resolver, né? Você aprende tudo, mas fogem da realidade, teoricamente, né? Porque tem cada administrador doido que às vezes você pode até funcionar, mas no geral não está muito fundado em realidade. A forma, principalmente muitas vezes, privilege escalation, como que você vai encontrar senha, né? Que o pessoal às vezes põe a senha, é um áudio, que você tem que ver as ondas e umas coisas mais puzzles assim desse nível. O que você diria assim da prova e do curso? Foi, eu sei que tem bastante experiência em pentest. Você sentiu que estava mesmo em acordo com o pentest? Ou você achou que estava um pouquinho viajado ou uma combinação? Como foi? Olha, tinha as máquinas do, do livro, né, do curso, que tem o tutorial escrito lá, o write-up, elas são um pouco mais simples assim, que é só para evidenciar a vulnerabilidade e elas não são tão realistas. Mas, de forma geral, o resto da rede que eles têm lá, eles simulam uma rede bem realista, assim, no caso mais real, não tanto CTF mágico assim. E na prova, é, também nessa abordagem, assim, é um CTF, porque tem lá as flags e um jeito esperado de como você vai fazer o ataque, né? Mas simula, assim, um ambiente realista, tá? É, aí eu acho que a última pergunta que eu tenho, né, é em questões de tempo hábil, né? Você já recomendou, né? O Igor comentou, né? De fazer umas máquinas antes, tudo. E para Uhum, quem está nos assistindo, que tá a fim de entrar na área, né, a gente está uhum. elogiando bastante a Pentest, mas ele não sabe, assim, nunca rodou um exploit, nunca nada. Você acha assim possível num tempo curto? Você acha uma boa a pessoa já fazer pensando no Pentest? Ou melhor não? Melhor realmente pegar os fundamentos, se aprofundar tudo? Como você vê isso para quem não sabe fazer Pentest e já quer ir na Pentest Plus? Na Pentest Plus, desculpa, na SCP. Ah, eu não recomendo a SCP assim de cara, essa pessoa já não tem familiaridade com fazer CTF, não. Porque assim, as primeiras máquinas que você resolver, às vezes você vai gastar tempo aprendendo coisas bem básicas assim mesmo, fazer um reverse shell, por que que o script travou e tal. Eu mesmo passei dificuldade no começo, assim. Então, e no SCP você tá lá com o lab, tem 30 dias, assim, parece muito falando assim, mas passa rápido. E o tempo está correndo, então é bom você já estar afiado. Então, o Igor comentou tem esses learning paths da SCP, no TryHack, tem uma trilha, tem do VuHub, as trilhas de máquina que você pode fazer antes, que elas já vão te ensinar bastante coisa, você já vai pegar o jeito da coisa. Aí quando você comprar a SCP, você já lê o curso rápido, assim, para pegar as dicas que tem lá no curso e já começa a fazer as máquinas que estão no lab. É, uma coisa que me dá medo, que às vezes eu vejo do pessoal que quer ficar muito bom muito rápido, é, por exemplo, Hum, você pegar o SCP cai, né? Agora cai AD, sim. vulnerabilidades Linux, Privilege Escalation. Aí o cara não vai ter tempo de aprofundar num assunto, porque ele já vai ter que aprender outro, né? Pra já ir na prova. Isso vale para as nossas também, né? O que a gente comentou antes da Pentest e tudo. É, se o cara não sabe nada e quiser decorar tudo do Security Plus, beleza, cara, dá pra fazer, dá. Mas você só vai estar ganhando um pedaço de papel. Porque beleza, o que vai cair de BCP? Vai cair o que significa, né? Um pouquinho das etapas e pronto. Mas, meu, pelo menos eu, né? Não sei se vocês concordam. O legal quando você vai fazer um certificado, e aí que tá a discussão. Muita gente fala, é só um pedaço de papel. Algumas pessoas fazem isso mesmo, né? Você só vai decorar e para pegar o pedaço de papel. Eu já recomendo que, meu, já que você vai pegar o pedaço de papel, pegue o conhecimento também que tá por trás desse pedaço de papel. É que foi o que eu fiz, por exemplo, o BCP, meu, eu consigo dar em 20 minutos explicar para uma pessoa que vai cair na prova do Security Plus de BCP, e se a pessoa decorar o que eu falar em 20 minutos, a parte do BCP ele vai acertar. Agora, se a pessoa quiser aprender BCP mesmo, cara, é horas e horas, é procurar Uhum. online, você vê diversos exemplos teóricos, ver os práticos, casos que já aconteceram e tiveram que colocar em ação,
ver as diferenças, os prós, os contras, e isso vai muitas horas, né? Inclusive, eu lembro quando eu fiz o Security Plus, a classe inteira marcou a prova pra semana que vem. Eu falei, vocês estão loucos, eu preciso de pelo menos aqui mais um mês pro meu. Tinha uns assuntos que eu quero aprofundar. No final das contas, não caiu nada do que eu aprofundei na prova. Dava pra ter marcado de fato a prova em uma semana. Mas é aquilo de você tentar tirar o máximo, né? E às vezes de você acelerar. Ah, eu já quero tirar a prova para ter o papel. Se quiser, de repente, precisa de algum motivo, precisa do papel rápido, se a sua empresa está pressionando, tudo bem. Mas aí volte e estude, né? Não deixe passar. Até porque, gente, é uma coisa, por exemplo, a gente participa de processos seletivos e tudo mais. O papel ajuda? Ajuda. Tem algumas empresas mais truzonas, tudo. Depois a gente vai até trazer aqui um exemplo do Departamento de Defesa americano, né? De como eles consideram tudo. Mas, meu, a gente vai sentar e conversar com a pessoa pra ver se ela realmente absorveu. E fica muito feio quando você não absorveu. Entendeu? Que a gente sabe que, pô, isso daqui foi cobrado na prova e você não sabe. Sim. Aí você vê que realmente a pessoa só quis o papel. Então o tiro acaba saindo pela culatra. Então é legal você realmente aprender. Óbvio que também não vão fazer pegadinha, né? Não vão pegar um cara que tirou ethical hacker e pegar aquela tool que caiu na prova que nunca foi usada, nem o cara que criou a tool usa mais, e perguntar pro cara disso, não, mas vai ter uma cobrança. Agora, pessoal, antes da gente entrar em empregabilidade, né, a gente comentou muito da prova, como fazer a prova, as partes, né, práticas da prova. Mas, até em tempos de Covid, e agora isso vai manter, acredito eu, alguns já soltaram oficial, você fazer a prova online, né? E isso por si só já gera alguns desafios e alguns problemas. Eu, por exemplo, eu já dei risada, o Igor fez para me provocar, né? Porque ele falou, né? Que ele usou a CNH na hora das provas. Por que que o Igor tá me zoando? Porque eu, esperto pra caramba, pensei, não, prova, negócio americano, eu vou de passaporte. Aí você pode entrar um pouco antes, né, para fazer a parte burocrática e para tirar a foto do passaporte, porque ele tem a proteção dele que era meio laminada, né? Então ficava focava no meu nome e ele sumia minha foto, acertava a foto, não pegava. E aí já dá o desespero, porque você entra com 20 minutos e não vai, e dá 15 minutos, 10 minutos. Então já fica uma primeira dica, se pode o CNH, vai de CNH. Agora vamos, né, de comentar um pouco dessa questão da preparação, tudo, né? Aí vai depender do que você está fazendo. Você pode remarcar, pode tudo mais, né? Então esteja bem. Esteja num local bem bem calmo, né? Eu sei que tem histórias. Conta aí do problema da cama, Limão. Essa história é boa. Bom, eu vou contar aqui. Então, na hora que você vai começar esse CP, você vai ficar, você tem que deixar o computador ligado às 24 horas, que vai ter vários examinadores vendo sua tela, para ver que você não está fazendo nada de errado durante o exame. Mas antes disso, o cara pede para você pegar a webcam do seu computador e filmar o seu quarto inteiro, para mostrar que não tem nenhuma TV, nada. Aí eu tinha minha cama no meu quarto, aí o examinador viu a cama e falou: Ah, grava aí debaixo da cama para ver se não tem ninguém escondido debaixo da cama, alguma coisa. Eu, tá, o cabo da webcam não chega aqui. Aí eu tenho que pegar o desktop com uma mão, a webcam com a outra, conseguir filmar aqui debaixo da cama. Aí, cara, tá bom? Ele, não, o cara tá bom. Tudo por inglês também ainda, só para dificultar tudo. É curioso que eu faço as provas no meu quarto, justamente porque aqui, né, tem um monte de livro aqui na minha direita, tem um monte, a minha casa é aberta, então não tem como. Mas nunca pediram pra ver embaixo da cama. Mas eu tiro o cobertor, os travesseiros, eu tiro tudo assim que tem do quarto, abro a porta, nossa, fica uma bagunça e depois vou pondo de volta. Agora só uma pergunta, vamos fazer aqui uma volta. Quem já tomou bronca do cara que tá assistindo? Levanta a mão aí. Também. Eu acho que uma coisa vamos concordar, pessoal. O problema de você tomar bronca é a partir do momento que você toma bronca, você se foca em não tomar bronca. E isso, junto com a dificuldade da prova e tudo mais, é muito ruim. Porque você fica com muito medo de. Às vezes você quer pensar tudo. Eu ficava assim. E o cara não me falou, tipo, essa é o. Não faz mais eu tinha prova. Ele falou, ó, meu, se você continuar assim, eu vou ter que cancelar a sua prova. Mas eu já não sabia se mais uma olhadinha, zero. Então eu fiquei mais. Eu tava tão preocupado, gente. Lá em cima, no meu quarto, eu tenho um monitor ultra-wide. Então, o botão do Next ficava muito na direita. E quando eu olhava, eu tinha que virar o olho. Aí eu falei, ah, não. Então eu ia com o mouse indo para direita e para baixo, sem olhar onde o mouse estava e clicava, porque eu tinha certeza que ele estava no botão do Next.
E fazer a prova nesse nível de estresse extra que colocou, meu nível já acabou. Tanto que essa foi da Pentest que eu tenho essa bronca. Eu tinha umas pra revisão, a hora que eu vi que eu falei, não, acho que eu passei bem passado, falei, vai aqui, eu parei de pensar, assim, sabe? Porque eu já tava com. O meu medo maior era, quer saber, eu acho que você passou, só que acho que se você olhar pra cima, o cara vai te reprovar. E essa é uma coisa, né? A gente comentou aqui, a gente olha pra cima. Tem até estudos científicos sobre problemas de lógica. Você abstrair o problema, para de ler e olhar pro lado. Eu jogo xadrez, quem já assistiu até o Gambit da Rainha viu que ela olha pra cima. A gente realmente faz isso, ajuda. E eu fazia isso. Começou a prova, né? Não tava trapaceando. Ninguém aqui tava trapaceando, nem estaria contando essa história. Mas eu comecei, né? Vinha umas perguntas assim, putz, qual que é o melhor? Daí eu ficava meio assim, tentando lembrar o que eu li do livro, tentando lembrar dos vídeos. Aí chegou uma hora que o cara veio e falou, ó, por que que vocês tomaram bronca? O meu era porque eu tinha colocado. Eu não sabia se ia ser por texto ou por voz, né? Que isso aí foi na CH. Aí, na hora de fazer a burocracia de conversar com o cara tava falando em inglês, eu não tava entendendo ele, eu também não tava conseguindo falar muito bem lá no microfone no notebook. Até uma hora que o cara falou: não, desisto, vamos falar por texto. Ele começou a falar por texto tudo. Nisso eu já fiquei nervoso também. Gorzeira? Cara, eu tive esse problema aí de olhar pra cima. O cara falou, o que você tá olhando pra cima? Mandou no chat lá, se tem alguma coisa. Ele foi até meio grosso nesse dia, acho que foi na Security Plus ainda. Ele achou que eu tinha, tipo, colado alguma coisa aqui na frente e tal, mesmo tendo, né, mostrado, igual o Limão falou, a gente mostra toda a prova, né? Você tem que mostrar com a webcam, o seu quarto, tudo. Uma dica, eles enchem o saco de porta aberta, viu? Se você tem casa aberta, não sei o que, o porta tem que fechar. Se você for também, você tem que avisar a família, essas coisas, pra não né, abrir a porta e tal, porque pode dar problema. Que tem um Eles detalhe, até tá avisam, escrito que eles não pode avisam. ter porta. Mas eu Hã? acho que eles perceberam que tava impossível. E se você for ler, eu É, peguei pra não, letra, a gente não pode ter porta. Eu falei, não, não tem como. não pode ter mais que uma porta. Eu falei, É, não tenho como. Na minha casa tudo tem duas portas. Eu falei, né, paciência. sim. E Essa é eu uma tive boa. também um problema que, assim, eles são muito chato com a mesa. Então, quando você faz a webcam e tal, tem que estar extremamente clean. Deixa só sua CNH. Celular, coloca no silencioso, modo avião, sei lá, joga longe, deixa perto da cama lá. Eles são muito chato mesmo. E assim, eu tive esse problema porque eu tava com o notebook, né? Porque eu não tinha webcam na época. Eu fiz com o notebook, só que eu tenho um desktop também, né? E assim, eu mostrei que tinha o desktop na época, com o monitor ali desligado, tudo. Não sei se no meio da prova trocou né, o examinador ali, e ele reclamou, ele falou, né, não sei se aconteceu que ele, tipo, ele viu o reflexo, não sei como ele viu que tinha o desktop, ou sei lá, ficou analisando e depois ele veio dar a bronca, demorou uns 15 minutos. Ele falou, você tem que tirar o seu desktop. No meio da prova, eu falei, pô, mano, tive que ir lá, arranquei os cabos rapidão, tirei, joguei num canto assim, e o monitor virado pra lá. E também eu tomei outra bronca, foi de pulseira, relógio, né? Tinha um relógio normal, não era nem smartwatch, na época acho que nem existia, acho que 2015, 2016, nem isso. E eu tava com o relógio, e ele acho que não viu também na época, no pré, né, que você vai fazer a prova, você mostra ali, né? A hora que eu, acho que passou na webcam também, que eu tava com coisa no braço, né, que eu sempre uso essas coisas, ele reclamou também, né, tira essa, né, wristbands, não sei o quê e tal, né? Já era pra ter tirado, ele também foi um pouco grosso nisso daí, né? Mas, tipo, também foram umas broncas, assim, que... Mas, assim, coisa simples, você vai, tira, acabou, resolve. Então, umas dicas aí, pessoal. Tira já smartwatch agora, né, que a maioria, né, muita gente tem aí, tira smartwatch, tira tablet, põe tudo num canto, pra já evitar isso daí, tudo. Se tiver coisa na cama também, deixa pra longe, assim, que eles pegam bastante nisso aí, cara. A notícia boa que fica é que, com exceção de celular tocando ou gente entrando no quarto, eles não são draconianos. Se alguém entrar no quarto, você reprovar a prova, não vai ter discussão. É. E celular também. Mas celular, eu acho que vale lembrar, colocar ele já em modo bridge, porque se a internet cair, você tem um tempo para reconectar. Então você já reconecta automático, né? Já deixa o computador configurado. Mas assim, a boa notícia disso é que todo mundo tomou bronca, mas não foi reprovado. Então também não é para você que vai Aviso, fazer a né? prova achando que você vai olhar para cima e vai ser Sim. reprovado. Como aconteceu, eu e o Igor olhamos para o lado, não para trapacear, para pensar, obviamente.
Então, assim, também. Mas é como eu falei, já entre com esse pensamento, tenta olhar pra frente. Porque aí se no final você olhar pro lado e tomar uma bronca, você já pensou, fez o que tinha. Nisso eles não são draconianos. Mas essa questão de barulho, tá escrito lá, tem que ser um ambiente sem barulho. Então, se você mora em condomínio, pega o quarto aí que tem menos barulho. Se você morar em rap, fala pro pessoal, pessoal, dá pra manter o volume mais baixo de Ah, tal hora a tal hora. outra dica aí que eu lembrei, desculpa aí te interromper, Com meu. certeza. Por exemplo, eu já tive problema isso na vida real mesmo com outras situações. Documento com uma foto que você tá muito antiga. Isso aí também dá problema. Eu tive problemas, né, fora, mas nisso também. Tinha um RG meu que eu tinha, sei lá, acho que 12 anos, 10 anos. Eles reclamam disso aí também. Então, sempre ter o documento atualizado aí, não só para as provas, tá? Para Ah, a vida, e tá? detalhe, tem Aí, que ser um documento, tem que estar em validade. Não basta ser o documento. Você pode ter um RG bonito, mas o RG venceu, eles reclamam. Tem que ser um documento, tem que estar na validade. Lembre-se que RG vence, e carteira de motorista vence também, eles não aceitam. Então, pessoal, eu acho que na verdade vamos fazer parte um e parte 2 porque o papo tá tão bom e eu acho que não vale a pena acelerar. Então vamos fazer essa parte, eu lanço no YouTube só como a do parte do pentest e ethical hacking, e depois a gente faz o segundo. Agora, pessoal, vou falar um pouco de empregabilidade, né, e tudo mais, do quanto vale. Aqui que eu vejo assim, o pessoal mais hardcore que é contra certificado e tudo, beleza, é uma opinião deles. Alguns, eu conheço um amigo meu, por exemplo, que é contra, ele é dono de uma empresa, então beleza, na empresa dele ele não importa. Mas a verdade é que o mercado vê isso com bons olhos. Ponto. Isso você duvida, cria um LinkedIn falso e coloca que você tem CISP e ACP. E aí cria um outro LinkedIn igual, que você não fez faculdade e não fez nada. Mas põe a mesma descrição, põe que você é top, trabalha bem e veja a diferença. Pode até perguntar para o pessoal se deu diferença, é uma coisa que talvez a gente possa comentar um pouco depois. Mas por que eu estou trazendo o DOD, que é o Department of Defense, o Departamento de Defesa americano? Porque ele, né, tem o Security Cyber e aqui é tudo para quem vai fazer consultoria, né, para quem vai ser consultor deles. E eles têm essa lista de certificados e para cada posição, né? Quais são os certificados recomendados. E é até curioso, porque o Pentest e o Security Plus entraram recentemente, né? Teve um lobby forte. Isso eu achei que foi muito interessante, porque, não sei se vocês lembram, mas o Ethical Hacker tá, meu, US$ 1.500. E agora, se você for ver, depende de onde você tá aqui, ó, você quer ser analista, tem o Ethical Hacker, mas o Pentest Plus tá no mesmo nível por um quinto do preço. Então, você vê, com certeza teve um lobby da Competia. Nossa, o que eles mandaram de spam para todo mundo quando foi aceito. E aí, ó, vamos primeiro ver como eles fazem a diferença e depois a gente discute se a gente concorda ou não. Então, para rapidão, você Ramiro. ser um E analista, para ser aceito é muito difícil também. sim, Para eles aceitarem a certificação lá é muito. Por isso que quando a certificação ela é aceita aí, que ela tá aí, quer dizer que ela o renome dela no mercado aumenta absurdamente. com Eu digo certeza. que só um exemplo. Quando eu fiz a Pentest Plus, ela não era desse DoD aí. Então eu senti isso. Depois eu já tinha Pentest Plus e tal. Depois que ela veio pro DoD, ela foi muito vista. Eu digo que em entrevistas de emprego e tal, antes a galera nem perguntava, você tem Pentest Plus? Não falava nada no meu currículo, né? Depois que eu tenho ela e ela foi pro DoD, os RHs, já a primeira coisa que eles falaram, pô, você tem Pentest Plus, entendeu? Das que eu tenho, né? Então, assim, eu senti essa diferença que eu peguei essa transição. E é muito difícil para ela ser aprovada aí, né? Eu não sei os critérios nem nada, não me aprofundei nisso, mas esse DoD, ele deixa a certificação bem lá em cima. E é curioso que numa primeira análise, quem não está acostumado com certificados pode até imaginar que tem muitos. Mas, meu, escrevem Security Certification Roadmap no Google e vai ver, meu, tem 200. Tem muito, muita, muita. Então, mesmo que, tem 10, pô, mas tem 10 e 200, né? Então, assim, é bem limitado. Então, vamos lá, para analista, eles estão aceitando Ethical Hacker Pentest Plus. Suporte à infraestrutura, só Ethical Hacker, para mim isso faz bastante sentido, que foi aquela diferença que a gente falou, né, que é Ethical Hacker, como ela pega bastante coisa, né, a gente comentou tanto infraestrutura de OT, de redes, questões de DMZ, topologia de rede, questões de firewall, WAF, DS, IPS. Então, assim, para mim faz sentido que a Pentest Plus acabou não entrando aqui. Aí, resposta a incidente. Entra Pentest Plus e entra SE, a importância do que o Igor lembrou,
que a Pentest Plus não vai cair só Pentest, porque se cair só Pentest não faz sentido nenhum você trabalhar com resposta a incidente. No máximo para você tentar replicar o que aconteceu que gerou o acidente, mas tem muito mais coisa nisso. Então você vê a parte de Blue Team, que a gente comentou, né? Melhor maneira de responder primeiro e tudo mais. E essa parte de Blue Team cai bastante na Ethical Hacker também. Aí para auditor, aí só a Ethical Hacker, que para mim faz muito sentido, né? Que é aquilo que você mostra que você realmente tem uma noção bem completa, né, da segurança dentro da empresa como um todo. Então, você ser pro editor, eu acho que é interessante, Ethical Hacker. Aí tem a Security Plus CE para você trabalhar com o gerenciamento, né, da infraestrutura. E, para mim tá bem, concordo bastante com o Departamento de Defesa. Lembrando, de novo, é um pedaço de papel, você vai ter que mostrar o seu conhecimento. Ninguém vai, que nem o Igor comentou, né? Os RHs estão perguntando, mas também estão te testando os seus conhecimentos depois. Eu acho que a certificação é pra você entrar, assim, ajuda muito. Mas pra você se manter lá, cara, você tem que ter É, aprendido as coisas. Você não vai conseguir se manter no emprego se você só tiver o papel não e ter decorado a questão, cara. com toda Eu acho certeza. que, né, unanimidade isso daí. A gente Agora vive isso. vamos, nós, né, que trabalhamos também em várias outras empresas também, né, além do CID, a gente já tem uma carreira e participa. Por exemplo, uma coisa deixou louco, cara. Quando eu tava estudando Practical Hacker no curso oficial, tinha uma galera assim, ó, acabei de tirar a prova, qual trabalho eu devo conseguir? Eu falei, meu, se você acabou de fazer um estudo e você não sabe o que você tá apto pra trabalhar, você não tá apto pra trabalhar em nada, pô. Você não devia estar meio óbvio, né? Você faz um curso em Java e vai perguntar, gente, será que eu trabalho com PHP? Eu sei, eu já. Então, assim, você vê que a pessoa não aprofundou, deve ter decorado as coisas e nem deve ter entendido o que leu. Vamos. A primeira coisa, né? Vamos começar na ordem que a gente discutiu, Ethical Hacker. Mr. André, a gente tá abrindo um. A gente tem vaga no CID para tudo quanto é vaga. Então vamos supor que a gente abriu uma vaga generalista, assim, ó. Precisamos de profissionais de segurança para tudo quanto é área. Que a gente tem, né? Para Blue Team, Red Team. E a gente recebe um currículo de uma pessoa júnior, iniciante e tal, mas que tem a Ethical Hacker. O que o Ethical Hacker fala para você? O que você espera desse cara? Ó, Ethical Hacker tem, como você falou aí, um escopo bem grande de parte teórica do pentest e de outras áreas de infraestrutura, de redes, em toda essa parte que a gente acabou falando também, né, que tem camadas de aplicação, de TCP/IP. Então, eu sei que a pessoa vai ter uma base boa de redes e de segurança ofensiva e que ela sabe, assim, por toda a parte teórica do pentest, as etapas, a numeração, a coleta de evidências, tudo, assim. Eu considero essa uma pessoa que, início, por exemplo, trabalhos de consultoria, análise de maturidade de segurança, por exemplo, é uma coisa que agora com o LGPD está em muito alta, né? Você ir numa empresa, dar uma olhada nos processos, nas redes, fazer aquele primeiro e ver se tá legal, se não tá, o que tá faltando. Isso eu acho que se a pessoa realmente aprendeu, né? Estamos vendo estamos sendo otimistas que a gente sabe que nem sempre é assim, vamos ser bem honestos. Sim, tem Então, essa assim, parte de compliance também, bem um legal. nível otimista é um outro trabalho que eu tenho feito, e eu acho que, por exemplo, para quem quisesse trabalhar nessa área, um Certified Ethical Hacker ajuda bastante, é consultoria para. Ai, meu Deus do céu, o empresa que acabou de começar, para startup. Então, tá. O cara tá pensando em colocar um serviço online, em criar empresa, e ele quer. Tem. Principalmente fintechs, por exemplo, né, que tem segurança em mente, e aí desde o começo ele precisa saber o que ter, como ele vai fazer a topologia, como ele vai fazer o serviço para ser seguro. Então, de repente, você pode ajudar a discutir no design, do tipo, olha, você vai ter que ter isso, até para definir gastos, que às vezes o cara, ele, muitas vezes, principalmente nessas startups, ele bota todo o gasto para desenvolver o sistema e gasto para manter o sistema, mas esquece que você vai pagar por uma infra de firewall, tem software ali que custa dinheiro, manter atualizados, você vai precisar de um software para gerenciamento de patches e tudo mais. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante. O Security, agora o Igor Zera. O Security Plus. Quando a gente tem também, acho que o Security Plus a gente pode falar um júnior, né? Tá mais por dentro. Ou uma Isso. pessoa técnica querendo expandir o conhecimento.
Eu acho que é meio que na mesma linha do Ethical Hacker, você discordaria? Por exemplo, você não tirou Não, Ethical Hacker, você tirou Security Plus. Mas tudo que a gente falou de Ethical Hacker, você sabe, né? Você caiu na prova, você aprendeu para estudar para a prova, acho que é a mesma linha, cara. mesma linha. Eu acho que assim, a primeira coisa, eu acho que já tem que dar um crédito, porque a pessoa de querer ir atrás de uma certificação, pra mim, né, na minha visão, já é uma pessoa assim, olhando mais pela soft skill, já é uma pessoa que quer evoluir, quer focar na carreira dela. Eu olhando, né? Se ela não for aquela pessoa que quer só o diploma, né? Então, isso daí já acho que já conta bastante, olhando mais para uma soft skill, né? Então, mas eu acho que é a mesma coisa em relação ao Security Plus aí, né, um profissional pô, ele tem conhecimento não só na área técnica ali, igual a gente comentou, né? A certificação da Security Plus, ela abrangeu bastante coisa, né? Mais generalista e tal, então a gente espera que tenha conhecimento também. Não que a pessoa seja especialista nas outras áreas, de processo, governança, não, mas que ele saiba o que está se passando ali nas outras áreas também, né? Acho que é isso aí também. Eu acho até interessante essas duas certificações, por exemplo, que foi o nosso caso, né? O caso de Limão também. De repente você tem um time totalmente técnico e você sente a necessidade que uma pessoa comece a ver, né, as outras áreas, para falar com o cliente, para vender o Isso, produto, tudo mais. Aí de repente você pode consultoria. recomendar que uma das pessoas, que na verdade acabou sendo, né, o nosso caso, que aconteceu bastante no CID, que uma das pessoas que tiver afim, obviamente, porque nem todo mundo tá afim, às vezes o cara só quer fazer pentest e pronto. Mas se tiver afim, às vezes para você ter mais essa skill, lembrando também que consultoria usa isso muito para vender, né? Principalmente consultoria americana, se você quiser trabalhar, também na Europa também, porque por que eu trouxe o Dodge? Porque o pessoal usa isso como referência. Porque, meu, se para trabalhar com os militares dos Estados Unidos eles dizem que isso é bom, é igual o NIST, né? O NIST é feito para o governo americano, mas a gente considera que se tá bom para o governo americano, tá bom para o resto. Agora vamos falar para o pessoal em casa que realmente quer hackear alguma coisa, né? O pessoal quer ser técnico, quer fazer pen test. Vamos começar porque numa análise só final, para terminar essa Security Plus Ethical Hacker, a Ethical Hacker ela é mais difícil, cai mais coisa nela. Eu posso dizer, né? Eu fiz as duas. Mas a diferença de preço não é uma diferença de qualidade. Ela é 5 vezes mais cara e não cai 5 vezes mais coisa. Ela não te dá 5 vezes mais conhecimento, não. Ela é, de fato, um pouco mais abrangente. O nível de dificuldade dela ainda é maior, mas não entra num nível avançado, de jeito nenhum. É intermediário, um pouquinho para baixo, eu diria. Assim como a Security Plus. Mas o mercado, eu concordo, ele ainda vê a Ethical Hacker com muito bons olhos, assim. Talvez até pelo preço, né? Sabe que a pessoa fez um investimento grande por tudo que cai. Mas beleza, agora vamos a pessoa que quer hackear. Então a primeira pergunta pro Limão, vale a pena tirar a Ethical Hacker? Vamos continuar nessa. A pessoa que só quer hackear, É, ele quer hackear. só aqui a a parte técnica, eu diria que, eh, ela vai adquirir mais experiência com trabalhando mesmo ou fazendo outras certificações. Concordo. Security Plus, Igor Zero, o cara que quer ser técnico, quer fazer pentest, bug bounty. Security Plus não serve não, eu acho. De acordo. Então agora vamos para que tenha um nome Pentest. Ela tá com o nome Pentest. Que quando uma pessoa se candidata por uma vaga e tá escrito que ela tem a Pentest Plus. O que você pensa, Igor? Cara, eu acho que é aquilo lá que a gente comentou, né, quando a gente falou da Pentest Plus. Eu acho que assim, ela não é uma prova extremamente fácil, mas também não é extremamente difícil, especialista, não sei o que, avançada, né? Mas ela é uma prova, né, igual a gente comentou. Eu acredito que a pessoa ela tenha pelo menos uma experiência prática básica. Nada avançado, master, nem nada, né? Mas assim, pelo menos a pessoa rodou as ferramentas, a pessoa sabe mexer com script, tem aquela programação pelo menos básica ali, não precisa ser desenvolvedor nem A nada. gente não comentou, cai um pouquinho de programação, perguntas de Isso, é verdade. código na prova. Criação de Cai Ruby script, e análise de Shell. log, Cai análise de Ruby, código Shell e mesmo. Python. Cai, Sim, cai. tem essa parte também, verdade. E eu acho que é isso quando você tem a Pentest Plus, claro. A gente não tá também, né, super valorizando a certificação, né, em isso. A gente falou, ela também é entre iniciante e intermediária, não acima disso. Mas a gente espera que é uma pessoa que pelo menos tenha um conhecimento básico aí sim, prático,
Porque, como a gente falou, você precisa também ter essa parte prática na prova aí que a gente achou, né? Uma coisa Eu que acho que eu poderia acrescentar que eu gosto quando eu vejo que a pessoa tem o Pentest Plus, depois a gente fala da CP, é que eu sei que ele é. Eu sei não, né? Eu espero, de novo, né, gente? Tudo eu espero. Que essa pessoa ela sabe também estruturar bem um pentest. Sabe gerar evidência, sabe criar um bom documento. Porque, pessoal, essa é uma grande diferença de você fazer o bug bounty. E no próprio bug bounty, a diferença entre um bom report e um mau report, às sim. vezes pega muito mal. Mas às vezes a pessoa consegue escapar com os reportes mais ou menos se ela achou alguma coisa bem legal. Mas para você fazer já num pentest clássico, quando você tá, seja um red team interno ou quando você está fazendo para uma outra empresa, infelizmente, mas essa é a realidade, a parte do convencimento ela ainda existe muito. Né? Porque os devs vão ter que priorizar, tem muito dev combativo, não, mas esse threat modeling que você fez não tá legal, não vai acontecer, né? Nunca vai acontecer, nunca ninguém vai tentar hackear, nunca tem alguém interno aprontando. Então, essa parte de convencimento, você saber escrever um bom report, ter feito as etapas de forma correta, não ter feito nada ilegal. Já aconteceu você procurar online, cara que recebeu um IP, pelo sim, pelo não, eu vou escanear o range de IP. Eu li um caso americano que o cara estava trabalhando para o governo, fazendo um pentest, e ele resolveu escanear o range e escaneou uma delegacia de polícia. E processaram ele, e ele falou, não, mas eu não tava, foi sem querer, falei, não interessa. Isso é eles pegam bem, né? Nisso de você ter certeza das autorizações, até para ajudar o time a preencher um ROI, encontrar erros no ROI e falar, ó, deixamos passar, agora não vai poder testar, definir escopo. Então, acho bem interessante isso. Isso que eu acho que é a diferença de uma pessoa que vem e fala, não, eu faço bastante bug bounty, e a outra vem e fala, eu faço o mesmo. Que, de novo, o conhecimento prático ninguém aqui está menosprezando. Mas vamos supor duas pessoas, pô, eu tô com ponto X no HackerOne e o outro tá com a mesma pontuação. E acham mais ou menos a mesma coisa, mas um tem um Pentest Plus. Você imagina que de repente ele pode colaborar um pouco mais com o Ray, o que não quer dizer nada que o outro cara não possa aprender a colaborar. De novo, pessoal, né? Vamos. Antes que alguém venha no comentário, eu não tenho esses daí, sou 10 vezes melhor que vocês. Tá. Eu conheço gente que não tem nem faculdade. E é genial, entendeu, pessoal? O conhecimento do que você consegue ou não fazer, a gente está só discutindo. Que quer queira, quer não, principalmente, pessoal, nesse começo da carreira. Vocês não têm ideia quanto currículo a gente recebe quando abre uma vaga. É muito currículo. No mundo ideal, pô, pra mim no mundo ideal você contratava todo mundo, deixava uns 3 meses e pegava os melhores. Entendeu? Independente se o cara tem faculdade, não tem idade, o cara quer dar uma chance. Mas se você for pegar, principalmente grandes empresas, o Cid, por exemplo, nem é uma empresa tão grande assim, mas é uma empresa que já tem um renome. Imagina o Google, quanto currículo não recebe, todas essas empresas grandes. Então, às vezes, você ter lá, você já, é o que o Igor falou, pô, mostra que foi atrás. Aí você imagina que a pessoa tem honestidade, que ela realmente aprendeu. Então, dito isso, do pentest, eu espero que o cara já me diz, ó, consigo fazer ROI, consigo fazer tudo. Agora, por exemplo, você não quer tirar o pentest e você tá pensando, ouvindo e falando, pô, mas eu sei também. Ok, então coloca na sua descrição do LinkedIn, tá? Não coloque só a sua parte técnica, coloque também que você trabalha ajudando a fazer ROI, que você é elogiado pelos seus reports, tá? Não quer tirar o pentest por isso que eu falei? Ok, então coloque, escreve em algum lugar pra gente saber, porque é isso que o pentest está dizendo. Então, se você não tirou o pentest, mas você também quer falar as mesmas coisas, porque às vezes você vê uns LinkedIn, o cara coloca uma frase só, tipo, eu trabalho hackeando. Não, amigão, fala um pouquinho mais, né? Colabore. E agora, Limão, o SCP, quando você ouve ali, chega aquele currículo ali, ó, o SCP Certified. Você já fica com medo, fala, ih, nem vou mandar no meu e-mail original aqui, que esse cara vai me hackear, como você vê. Não, ó, a pessoa que tem a certificação da SCP mostra que ela está bem afiada nos processos de pentest, assim, ela sabe executar muito bem somente numeração e o ataque, né, de vulnerabilidade. Pensar que na prova você tem 24 horas só para resolver 5 máquinas, se a pessoa não está afiada, ela não consegue fazer isso. Então, nossa, a pessoa está com um alto nível técnico aí, que ela tem familiaridade com as tools, sabe quais tools rodar, sabe qual as opções de rodar, né, a ferramenta, sabe fazer uma reverse shell fácil, sabe fazer todos os conceitos assim. Então, aí, em contraponto, né, fica só
Esses elogios que a gente fez aí da Pentest CH, da parte do Rules of Engagement, da parte de processos, é só que a SCP só cobre a parte do relatório. O relatório que. Esqueci de te perguntar, irmão. Perdão. O Uhum. que você achou da qualidade que eles ensinam de relatório? Então, a parte de relatório, na verdade, eles deixam aberto no sentido que, se eu não me engano, as palavras usadas é do tipo, faz o relatório do jeito que você acha que tem que ser feito. E é um pouco estranho, né, porque a nota vem no relatório, que o relatório tenha os seus achados durante a prova, né. Mas a qualidade do relatório em si também entra na correção, só que eles dão linhas muito gerais do que deve ter um reporte. Felizmente, se você procura assim nas comunidades, tem exemplos de templates de reporte que a pessoa usou, e aí você pode usar também na hora de escrever o seu, mas é bem, essa parte você já tem que ter experiência profissional assim para ter uma boa ideia de como fazer um relatório. Que eu senti que no curso não teve muito espaço para te ensinar isso, não. Para finalizar, então, que vamos só fazer uma votação. Recebeu blind, não dá para ler, mesma experiência, mesmo tudo. Um tem o Pentest Plus, um tem o SCP. Quais vocês votam assim te impressionar mais no currículo? Eu começo, minha resposta vai ser bem honesta porque eu não tenho SCP, mas eu vou falar o SCP. No Limão, SCP. tá? Foi Mas bem honesto também. O Igor logo vai ter, talvez até quando a gente publicar esse vídeo ele já tenha. Tomara. Vai sim, o Igor manja muito, pessoal. É muito legal Não, trabalhar com ele. tô aprendendo a cada dia. E o Todos nós, Limão, né, a gente tá aprendendo. vamos ver o Limão. Você tem o SCP, vai ser humilde, vai falar, não, não é tudo isso. O que você vai diz? saber, vai. O SCP. Mas agora sendo bem honesto, o SCP, você acha que ela chega a entrar num nível avançado, bem avançado, ou aí já seria exagero? É porque você não desenvolve, até porque não seria possível, né, no espaço de tempo, você desenvolver seus próprios exploits. Então, é, você adapta exploits já existentes. Então, você poderia argumentar que não é tão super avançado, mas é difícil, assim, ainda Tá. assim. Eu posso só complementar esse assunto aí, né? Lógico. Eu concordo plenamente, né? O SCP para mim é um sonho aí que eu sempre tive, quero conquistar também. E assim, só observando, vou dar até um outro exemplo também, as certificações que são práticas hoje no mercado, elas estão muito, muito renomadas, né? Por isso que a SCP, acho que na área de security, na minha visão, e já compartilhei com alguns amigos também, acho que é uma das mais bem vistas por causa disso mesmo que o Limão falou, porque, meu, ela é difícil, porque você tem que fazer na prática ali o negócio ali. Rodar comandos, tem que invadir, você tem que fazer exatamente o que normalmente você faria na vida real, né? Então é a prova mesmo, não tem nada simulado ali, né? Então, eu acho que é isso. Só dando um exemplo também, tem a prova nova de Kubernetes Administrator e Kubernetes Security, ela também está muito reconhecida no mercado e pelas pessoas, pela dificuldade também, porque ela é uma prova extremamente prática. Então você recebe ali uma máquina e você tem que rodar os comandos na hora. Você tem que montar o comando na hora para a prova. Então eles falam assim, só um exemplo, dá um cenário, né? De Kubernetes lá, como que você faz para verificar o hostname do Kubernetes? Pô, você tem que montar ali, kubectl, papapá, papapá, você pode usar o help, o man, né, do negócio, mas ela é bem prática também e um dos motivos é isso. Justo, né, fazer uma analogia ao SCP, né? Só Mas não complementando. menosprezando a Pentest Plus, mas, por exemplo, como eu Ah, não, comentei, claro. se alguém tem a Pentest Plus e a pessoa não realmente não sabe fazer Pentest, eu vou ficar muito surpreso. Agora, se a pessoa passou no SCP e não tem ideia como faz o Pentest, pra mim trapaceou. Exatamente. Aí é certeza que Inclusive, pra trapaceou. quem não sabe, aconteceram casos expostos de muita gente comprar o SCP que antes não ficava o camarada te olhando 24 horas. Antes era marcar e fazer. Por causa de o pessoal começar a expor uma galera que estava acontecendo isso, o SCP, e foi muito legal o SCP fazer isso, porque o valor do certificado em si cai muito se começa a ter trapaça, tudo. Então, por exemplo, a gente citou algumas, é, mas se você for fazer alguma que você for ver que tem como trapacear e tem tudo, a chance do valor de mercado dela cair é muito grande, porque o pessoal vai perceber que é fácil, tem um pessoal aí com dinheiro para pagar para os outros fazerem, então, assim, essas que a gente trouxe, né, já tem um renome por trás, tem uma dificuldade, tem essa questão, a gente tomou bronca por olhar para cima. Então você vê que realmente tá olhando, sabe? Não é migué que tem alguém olhando. E eu acho que foi bem legal para finalizar aqui, né, pessoal, que já deu tempo. Eu acho que, bom, mostramos que, meu, até a Security Plus, que concordamos que é a mais tranquila, eu
ainda manter foi a que eu mais aprendi por causa do time. Porque, por exemplo, eu tirei a Pentest Plus no aniversário de 10 anos da Security Plus. Eu olhei e falei, pô, chega de deixar um certificado de 10 anos atrás, né? O que eu posso atualizar? Eu falei, vou fazer a Pentest Plus. Aprendi também. Mas no meu contexto, cara, como eu falei, eu mantenho ela muito perto de mim porque eu aprendi tanto e abriu tanto minha cabeça, assim, que hoje, né, vocês me conhecem, vocês sabem que eu vivo falando de processo, enchendo o saco do pessoal, às vezes até coloco umas burocracias, que aí alguém vem e fala, não podia ter ficado quieto? Eu falo, não, mas e esse gosto veio em grande parte da Security Plus, e a Ethical Hacker tem. Eu não acho que vale a pena ter as duas, apesar de eu ter. Foi questões de empresa, né, que aí havia uma necessidade e eu estava disposto, porque como eu comentei, né, acaba usando um time que tem ethical hacker, tem isso, tem aquilo, então foi mais questões profissionais que aconteceram. Por mim eu não teria as duas, eu não acho que vale ter Security Plus e Ethical Hacker. A mais completa é Ethical Hacker, mas pela diferença de custo, talvez um Security Plus seja o para você. A não ser que você queira ir para os Estados Unidos, aí vai de Ethical Hacker, porque essa questão do Dodge pesa muito. Eu sei que, né, de novo, o dinheiro, só se o dinheiro não der, tudo bem, mas se tiver ali para investir, o americano vê muito bem. Concordamos que deu para que todas elas têm uma parte ruim, né? Acho que todas elas, a gente foi bem honesto aqui dizer que. Porque no fundo é aquele negócio, né? A melhor maneira mesmo de você aprender é estudando, pondo em prática. Não é necessariamente fazendo uma prova que às vezes vai exigir. Não é hackeando 24 horas sem dormir, que é a forma mais prática de você hackear, né? Apesar de que às vezes acontece, que eu até brinco aí, esse pessoal aí que solta o WannaCry na sexta, sabe? Pô, então, assim, às vezes acontece, você tem que fazer uma coisa em 24 horas, mas normalmente não é o mais prático, mas às vezes é legal, principalmente para quem está começando, às vezes não faz bug bounty, não faz tudo, quer ter um extra no currículo, mas o mais importante que vamos deixar, isso é a porta de entrada, você vai ser cobrado, entendeu? Não pense que, pô, tirei e acabou, não preciso mais estudar, você pode até conseguir enganar alguém e conseguir um emprego, mas, meu, o pessoal vai perceber por cima da sua falta de conhecimento muito rápido. Porque trabalhar com segurança hoje em dia você pega fácil quem realmente aprendeu mesmo e quem deu migué, né? Você consegue. Então não se garanta, essa foi a nossa opinião. Pessoal, eu vou pôr o LinkedIn de todo mundo, né, na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, se vocês tiverem dúvidas aí, conversem com a gente. Também, uma coisa que eu sempre recomendo e eu faço. Não é porque a gente fez aqui, passou mais de uma hora falando. Ah, concluímos o SCP, então eu vou fazer. Pô, pergunta para quem tem o SCP. Tem outras pessoas, tem outras opiniões. Se você conhece alguém de uma empresa, o que a sua empresa acha? Às vezes a empresa do cara tá precisando de outra coisa ou não liga nada para certificação, entendeu? E fala, cara, não precisa gastar esse dinheiro, gasta esse dinheiro com curso, né? Que concordamos que os cursos, né, o do SCP você nem recebe tanto curso, né? Só tem algumas videoaulas, tem todos esses. Não, vai fazer um curso com $1.000, você consegue uns cursos bem interessantes. Tem curso da Linux Foundation oficial. Então, assim, vamos procurar outras fontes, tá, pessoal? Sendo bem honesto, porque eu procuro, por melhor que seja a pessoa que tá me falando, tá o Mitnick falando. Ok, mas eu vou perguntar para os outros também, né? É a realidade de cada um. A gente, pô, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer muito o André e o Igor. Cara, o papo foi muito bom, né? Tanto que passamos tanto Muito do show. tempo, mas eu achei que valeu muito a pena, né? Não Muito a valia a pena a pena. gente correr e parar com as perguntas, com tudo, né? Então vamos fazer depois a parte 2 aí. Vocês têm uma conclusão para falar, alguma coisa final aí? Ou é isso mesmo? Olha, uma coisa assim que, pô, uma vez um baita de um hacker me falou, cara. Aprenda como as coisas funcionam. Esse é o segredo. Se você quer hackear, meu, você tem que aprender como as coisas funcionam para depois você tentar bolar um jeito de bypassar. Isso aí que eu levo para minha vida, não só em hacker, nada, mas na minha vida aí, essa é a dica que um dia eu tive muitos anos atrás, eu levei, e é isso aí que eu passo para quem quiser seguir o caminho aí também. E estude, cara, estude quase todos os dias. Meu, estude, nem que seja um pouquinho por dia. Pega o assunto lá, estuda à noite antes de dormir e tal. Arranja um tempo para isso se você quer ser cada vez melhor. Esse Essa é é o uma segredo. área Não que, tem o que se fazer, você mano. não gosta de estudar, essa não é área para você, meu amigo, minha amiga. Exatamente. Não, não tem como. Limão,
Uma palavra É, final aí. Opa, soltei o apelido. Não, Mr. André, perdão, Mr. soltaram André. várias vezes, mas Várias vezes já foi vai estar na spoiler já. descrição ali embaixo que André é Limão, Limão é André. A dica que eu dou é, ó, todo esforço traz resultados assim. Então, principalmente no começo, quando você for pegar para fazer umas máquinas, vai ter máquinas que você vai pegar, você vai ficar 8 horas, não vai sair do lugar, vai perder muitas horas com bug que era um caractere que estava errado no script. Isso tudo faz parte. Não desanime, né? Não desanime, continua. Cada um tem seu tempo. Tem gente aí que já fez Zero to Hero super rápido, 90 dias, tirou todas as certificações possíveis. Tem gente que tá há anos aí tentando. Cara, normal. Cada um vai ter sua velocidade. Só Perfeito. continue praticando. E, cara, não vá procurar um write-up muito rápido assim. Também procura quando vê que deu 8 horas, 10, 20 horas, já não saiu. Aí também faz o etapa, mas aprenda na próxima vez você conseguir fazer. E Aí. com esses conhecimentos, essas dicas, eu acho que a gente pode terminar de hoje. Muito obrigado para quem ficou aí até o final. Espero que a gente tenha acrescentado alguma coisa aí ao debate. Parte 2, vejam que vai ser muito interessante. Aí vamos falar de segurança de dados, privacidade, né? Uma coisa que tá muito em alta aí. Vou convidar de novo, os dois já estão convidados. A gente marca aí, num futuro muito em breve vocês vão ter esse vídeo. E, de novo, comentários, não dê um like no vídeo, né? Tem que tá no YouTube, tem que falar. Não, o Limão vai falar, Limão. Fala aí, Leon. Finaliza esse vídeo. Já que ele Todo soltou vídeo, Limão, deixa seu like, pode clicar no sino vermelho ali e tal. Compartilha, deixa o like, Compartilha, pá. deixa o like, é isso e aí. quem quiser conversar com a gente mesmo, se tiver uma dúvida, não quer pôr no. Meu, todo mundo, Pode quem mandar. se compromete a entrar no webcast, se compromete também. Tá aqui porque gosta de conversar com o pessoal. Como eu falei, ninguém é dono da verdade também, então. Você discordou também, coloca aí por que você discorda, é muito bem-vindo. E é isso aí, pessoal. E vamos estudar. Vamos lá, que não tem jeito. Bora. Falou, pessoal. Muito obrigado. Valeu, galerinha. Obrigado. Foi um prazer. Valeu, pessoal.